Estamos de volta falando direto aqui do hotel onde o Fluminense está hospedado, aqui em Colômbia, nos Estados Unidos. Concentração do Fluminense, foco total na preparação para a estreia contra o Borussia Dortmund na próxima terça-feira, lá em Nova Jersey. Amanhã ainda tem treino aqui em Colômbia, na verdade, mais duas atividades. Na manhã ainda estarei aqui, vou acompanhar o treino. Falaremos certamente com mais algum jogador do Fluminense por aqui e na sequência já viajo direto para Nova Jersey, onde lá iremos acompanhar essa tão esperada e tão sonhada estreia na Copa do Mundo de Clubes. Hoje a gente teve mais uma atividade, apesar da gente não poder acompanhar, a gente viu ali que o técnico Renato Gaúcho, viu não, né? Eu estava do lado de fora, né, fazendo ali a live do Jornada, e dava para ouvir, vamos dizer assim, algumas orientações e claramente era um trabalho tático, né? O time estava todo dividido ali, não era uma formação de coletivo, por exemplo, né? Não tinha uma formação de time titular contra a reserva, pelo que deu para observar do lado de fora, era um treinamento tático específico que estava sendo orientado pelo Renato Gaúcho naquele momento. Então a gente hoje não tivemos novidade em relação a jogadores presentes aqui em Colômbia, mas a partir de amanhã certamente teremos, porque o Soteldo, reforço contratado para defender o Fluminense a partir de agora, está a caminho aqui dos Estados Unidos, a caminho aqui de Colômbia e vai chegar às 11 da noite hoje aqui mesmo na concentração do Fluminense. Então a gente vai tentar registrar aqui a chegada do Soteldo. Amanhã a tendência é de que ele já vá, normalmente ali para o estádio Eugene Stone, onde o Fluminense está realizando suas atividades, e talvez a gente até tem ali a apresentação do Soteldo à imprensa, uma entrevista toda, porque agora a FIFA já assumiu todo o protocolo da operação aqui da cobertura do dia a dia dos clubes, né? Então, agora a gente tem que seguir o protocolo determinado pela FIFA. E dentro desse protocolo está uma zona mista entrevistando algum jogador da equipe antes da atividade. Hoje, por exemplo, a gente falou com o René, ontem a gente teve a entrevista com o Lima, e assim vai, né? Até o dia da estreia. Até lá o Fluminense pode fechar apenas uma atividade, algo que determina, fechar totalmente, né? Porque a gente só pode assistir 15 minutos ali do aquecimento. Pois bem, então, Soteldo chega hoje à noite, já deve estar à disposição a partir de amanhã, e John Arias também chega amanhã aqui nos Estados Unidos. São os dois jogadores que faltam para compor definitivamente o grupo do Fluminense aqui para a Copa do Mundo de Clubes, né? Mas ainda não sei o horário da chegada do Arias, creio eu que não chegará cedo para treinar, né? Ele deve chegar aqui, vai descansar, e aí a partir do domingo ele pode treinar normalmente com a equipe. E hoje, aqui mesmo onde eu estou, no hotel de concentração do Fluminense, entrevistamos com exclusividade aqui no canal do Lessa, no Jornada KTO 1902. Aliás, a entrevista completa você vai acompanhar no Giro do Jornada a partir das 7 da noite, para quem está assistindo esse vídeo aqui antes, né? Se você está assistindo depois, já sabe, pode voltar lá no Jornada KTO 1902 e assistir a entrevista completa com Juan Pablo Freitas. Falamos com o zagueiro do Fluminense agora há pouco aqui, batemos um papo muito legal, muito bacana com eles. Vocês podem reparar que os jogadores do Fluminense estão passando aqui porque, enfim, eles saem dos quartos e vão até um local reservado aqui dentro do hotel, onde ali tem um refeitório, né, improvisado. Toda a alimentação é feita ali. Pois bem, vamos lá. Então eu vou trazer a entrevista aqui, um trecho, na verdade, dessa entrevista do Freitas, um aperitivo, vamos dizer assim, a entrevista completa lá no Jornada. Aliás, se você não está inscrito no Jornada, se inscreva lá, tá? Conto muito com a ajuda de vocês. A gente está cada vez mais crescendo, estamos fazendo uma cobertura, dando o nosso melhor aqui para fazer uma cobertura realmente marcante, inacessível para nós, para entregar o melhor conteúdo para vocês. Então eu conto também com a ajuda de vocês. Mas antes da entrevista do Freitas, eu vou trazer aqui só uma informação em relação ao Abner. Abner, que é moleque de Xerém, né, um meia armador, né, que muita gente já conhece das categorias de base. Ele foi emprestado para o Palmeiras esse ano, aí ano passado, na verdade, muita gente criticou porque ele foi emprestado com uma opção de compra de $1 milhão, né, pouco mais de 5 milhões de reais. Ficou um tempo no Palmeiras, porque muita gente criticou porque achou o valor muito baixo. Mas o Palmeiras decidiu não exercer essa opção de compra, que para o Palmeiras, obviamente, não é dinheiro, ou seja, foi uma avaliação técnica de que para eles o Abner, no momento, não serve. Então o Abner vai voltar para o Fluminense, para o Sub-20,
E aí depois, enfim, ele tem contrato com o Fluminense, vai depender de uma questão de avaliação interna, se ele vai ter chance no profissional, se ele vai ser emprestado para outros clubes, mas o fato é que o Palmeiras teve esse período de avaliação e decidiu não exercer a opção de compra do Abner. Antes da entrevista com o Freitas, vou chamar a atenção para vocês aqui, porque lá na KTO já temos as odds para a estreia do Fluminense. 6,40 está pagando a vitória do Fluminense. Odds 6,40 para o Fluminense. Acho que é 1,5 mais ou menos para o Borussia. Uma disparidade muito grande, como a gente já poderia imaginar. Mais uma vitória ou empate do Fluminense está pagando 2,40 e pouquinhos ali. Quase 2,5. Uma vitória ou empate do Fluminense. Então você que está empolgado para essa Copa do Mundo de Clubes, vai ser o jogo, eu tô falando, vai ser o jogo que vai classificar a gente. Nem que seja um empatezinho ali suado, em vez de sofrer ali, conseguir um empate e ir para os 2 jogos com muito mais confiança. Eu pelo menos tô sonhando com isso. Então se você também está confiante, pode ir lá na KTO e, claro, utilize aqui o nosso link, para você ir através do nosso link, do nosso promo code aqui. Se inscreva se você cria uma conta, se você não tem conta na KTO ainda, é muito rápido. Aliás, a KTO é fundamental, importantíssima para esse projeto caminhar, para esse projeto andar e para a gente ter condições de fazer tudo isso que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos, além da ajuda de vocês, evidentemente. Mas sempre com responsabilidade, nunca colocando em risco aquele dinheiro que você não pode perder. Vai lá na KTO, o link está aqui embaixo. E a gente vai agora com a entrevista de Juan Pablo Freitas, cara, um papo muito bacana. O Freitas é muito gente boa. Ontem, durante a live do Giro de Jornada aqui, ele estava invadindo aqui a live. O cara muito do bem. Eu vou trazer aqui um trecho dessa entrevista, de novo, né? A entrevista não está completa aqui. Você vai assistir a entrevista completa lá no Jornada a partir das 7 da noite de hoje. Vamos ouvir, vamos falar um pouquinho com o Freitas. O que você pode falar pra gente de Renato Gaúcho, do dia a dia, assim, de trabalho com ele? Ele é um cara que brinca muito com os jogadores também, quando tem que falar sério, fala sério também, mas tem aquela marra muito própria dele, né? Um cara muito, assim, brincalhão mesmo, tirando onda com os jogadores. Mas como é que é o trabalho no dia a dia e a interação com ele? No, la verdad que él no me entiende a mí cuando yo le hablo. Sí, ha pasado muchas veces que pide a Germán que le diga qué quiero decir porque en los partidos hablo muy rápido, ¿entendió? Entonces él no me entiende, pero la verdad que... Ahora tengo que traducir, ¿no? Sí, la verdad que bueno, como la gran mayoría también, hay algunos que no me lo dicen, pero no me entienden tampoco. No, la verdad que bien, él nos enseña mucho, desde que llegó nos dio la libertad de jugar, de intentar jugar, que yo creo que cuando llegamos también cuando yo llegué sentí que estaba un grupo falto de confianza. La verdad desde que él llegó, bueno, los resultados nos han acompañado también. Él tiene una forma diferente de ver el fútbol, no fue jugador también. Tiene el estilo ese brasilero de jueguen, intenten, júntense acá, hagan esto, hagan lo otro. Viste, él no... Yo no tengo ese estilo, pero él sabe que yo no tengo problema y que a la hora de meter hay que meter y a la hora de jugar hay que jugar. Pero él la verdad que nos da mucha libertad y nos da en el día a día algunos tips para que nosotros vayamos ya mecanizando algunas cosas de los rivales. Entonces ya después a la hora de llegar al partido él nos muestra un par de cosas y ya las tenemos aceitadas. La verdad que bueno, tenemos buen funcionamiento y buen clima entre todos. Você acredita que o Fluminense está pronto para essa estreia no Mundial, na Copa do Mundo contra o Borussia? Essa preparação, todo esse período se preparando, treinando, o time está mais pronto, está melhor para enfrentar uma equipe de esporte? Yo creo que para mí ya veníamos en un nivel muy alto, pero ahora creo que hemos mejorado. Yo creo que bueno, también nos falta John. Ahora la llegada de Soteldo también nos va a ayudar mucho a la competencia interna. Yo creo que también eso es buenísimo. Y otros que se vengan al grupo, que vengan a traer. La verdad que eso va a ayudar mucho más, porque la competencia interna después, al fin y al cabo, es la que saca lo mejor de cada uno. Yo creo que Fluminense está, como lo dije recién, Fluminense está para pelear grandes cosas, no solamente acá, sino en todas las competiciones que juguemos. Es un club muy grande, con mucha historia, con muchos jugadores importantes. Entonces... Mas me conta um pouco, agora que você falou já de como você foi bem acolhido lá entre os peruanos, né?
como é que foi o seu início do futebol? Assim, fala um pouquinho do Freitas que a gente não conhece. Aquele Juan Pablo Freitas que talvez ninguém conheça, como você surgiu, as dificuldades que você enfrentou até chegar numa liga profissional. Porque eu vou chegar lá, mas até pouco tempo você estava jogando no futebol peruano, daqui a pouco você vai estar enfrentando o Borussia Dortmund. La verdad que... no, bueno, la verdad que yo siempre fui un jugador muy, ¿cómo es que se le dice acá? Maluco. Maluco beleza, maluco beleza. Así mismo. Entonces de chico tuve muchos problemas con el comportamiento, era un central que sobresalía, pero era un central que no pensaba mucho. Entonces, no sentido de chegar mais firme, brigar. Ajá, eso mismo. Entonces me costó un poco la adaptación, yo tuve Newell, nosotros pasamos momentos muy difíciles en Newell, zona de descenso y muchas cosas más, y de ahí me fui a la B Nacional, la Argentina, ahí tuve un paso importante y ahí pude volver a dar el salto a primera de Chile, a primera de Chile, y ahí en Chile pude dar el salto a Perú. Gracias a Dios confiaron en mí. La verdad que yo arranqué mal en Newell, no me fue muy bien. Después creo que Independiente me abrió las puertas, también fue un club que yo me siento identificado mucho con ellos porque fueron uno de los clubes que me abrió las puertas cuando yo no era nadie, entonces que confió en un pibe porque era un chico. Y la verdad que también les debo mucho. Independiente Rivadavia de Mendoza, sí. No Independiente allá. Pero bueno, yo creo que también, yo en todos los clubes que he ido creo que me les debo un poco también porque han confiado en mí, como también me les voy a deber a Fluminense por hacerme vivir todo lo que estoy viviendo. Mas essa fama de maluco, que o Freitas, até a torcida fala, brinca, né? O Freitas parece que é doidão, assim. Mas eu acho que isso acaba cativando também os companheiros, né? Porque você claramente é um cara muito, muito querido aqui entre a galera, a gente, todo mundo brincando com você, o presidente brinca com você. Eu acho que isso também torna a sua personalidade, seu jeito um pouco diferente, né? Sí, lo que pasa es que yo también tengo la otra parte también que me enojo mucho, pero intento el mayor tiempo disfrutar de todo esto, porque esto no sabe cuándo se va a acabar, la verdad. No solamente acá en Estados Unidos, sino el fútbol en sí. Yo no sé si voy a jugar hasta la edad que tiene Thiago, Germán, todos ellos, Fabio. Yo no sé si llego hasta allá, ¿viste? Pero bueno, intento disfrutar mucho. También estamos muy lejos de la familia. Yo tengo un chico muy pequeño que también se extraña mucho, entonces intento, viste, estar, aunque sea pensar en otras cosas, divertirme un poco, charlar y que la gente me conozca por como soy. No, yo no vendo nada que no soy. Yo soy esto que vos ves, soy en mi casa, soy un niño más en mi casa, mi señora me reta igual que a mi hijo. La verdad, pero tenemos un clima y un ambiente perfecto acá, dentro, fuera, la verdad que bueno, yo la verdad que lo estoy pasando muy bien y disfrutando todo esto vivido. Há de se desfrutar muito para um cara que até agora, como eu falei, estava jogando no futebol peruano e daqui a pouco vai entrar em campo, provavelmente, ao lado de Thiago Silva, talvez, né, tudo indica como titular ao lado do Thiago Silva, enfrentando o Borussia Dortmund numa Copa do Mundo, vestindo a camisa de um grande clube brasileiro. O que passa na tua cabeça assim? Às vezes você vai dormir e fala pensando, cara, eu tô vivendo isso tudo mesmo? Ganar, le quiero ganar, eso pasa por mi cabeza. Pero la verdad que Thiago, vos mismo lo decís, todo el mundo, no hace falta hablar de la trayectoria de Thiago, de Germán, de Fabio, de John, hay jugadores Ganso mismo, hay jugadores que vos hace un año jugué en contra de ellos, menos salvo Thiago, pero y ahora te toca estar al lado de ellos y vos decís, cuando estás del otro lado decís, mirá, qué loco esto, Marcelo también en ese año, la verdad que increíble, son sueños que se viven y uno lo miraba por la tele en su momento y decía, mirá cómo juega este, cómo juega aquel, cómo juega el otro. Y la verdad que bueno, yo estoy tranquilo de estar al lado de Thiago, la verdad que me ayuda mucho, me acomoda mucho.
me habla continuamente, entonces también te da confianza. Ganso igual, Germán también, bueno, Fabio también, todos en realidad, John, más allá de que nosotros seamos más chicos y tengamos otras ideas, que yo me junto más con Canovio, Bernal, bueno, Germán, más allá más que todo por el idioma, pero intentamos tener um grupo sempre. Tá aí o Freitas, o super simpático Freitas, é muito engraçado ele falando, não, que eu era maluco, eu era meio doido, e depois ele falando que o Renato, às vezes o Renato não entende ele não entende o Renato, alguns jogadores não entendem ele também, mas tá tudo certo, vão se virando do jeito que dá, até ele aprender um pouquinho mais de português, até, inclusive falando que o Cano que às vezes ajuda nessa transição dentro de campo, o Renato tem que pedir o Cano para traduzir para ele o que ele está querendo dizer para ele poder entender. Mas enfim, é bacana a gente entender como funciona, por isso a gente sempre fala, né? Às vezes é difícil para o cara chegar, se adaptar, não é simples, né? Não fala a língua, é uma mudança muito radical de cultura, de país, e tem jogador que demora um pouco mais também por isso. Mas é isso, galera, já ficando por aqui. Como sempre, lado a lado aqui com o Fluminense, vamos acompanhar hoje, se possível, a chegada do Soteldo, trazendo todas as informações para vocês. E amanhã a gente está ao vivo de novo lá no Giro do Jornada, na hora do almoço, a partir das 11 da manhã, no Jornada Catel 1902, acompanhando mais um treino do Fluminense aqui. E mais tarde, como eu disse, a entrevista completa com o Juan Pablo Freitas. Tamo junto, valeu!